Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, com a infinita misericórdia do nosso amado Senhor. Vamos a um tempo de oração, pedir que o Senhor nos conduza nesses dias, debaixo da sua infinita graça. Somente Ele pode falar aos nossos corações. O que de maneira natural nós conseguimos é trazer informações, levar os irmãos a uma boa reflexão. Agora, falar, penetrar o coração, nos convencer dos nossos maus caminhos ou nos trazer para uma experiência mais íntima, mais profunda, só mesmo a sua doce voz. Vocês podem até escutar o que eu tenho para dizer. Agora, receber aquilo que vocês precisam, só a voz do Senhor poderá entrar lá dentro e fazer a obra, uma obra que Ele tenha todo o lucro. Vamos orar então, meus irmãos e irmãs. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos aqui encarecidamente, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia aqui desta assembleia, Senhor. Tenha misericórdia aqui do teu povo que se reúne neste lugar. Senhor, nós estamos aqui porque nós confiamos na tua infinita bondade e misericórdia para conosco. Viemos aqui, Senhor, porque há em nós uma sede profunda em te ouvir, em escutar a tua voz. Senhor, tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, como tratar com cada um de nós. E muito mais, Senhor, tu conheces esta assembleia aqui em Londrina. Ela está nas tuas mãos. Assim como na igreja de Éfeso, o Senhor se apresenta como aquele que tem na tua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Esta aqui é a tua assembleia. A assembleia onde o Senhor tem a tua autoridade e a tua centralidade. A assembleia que o Senhor cuida, pastoreia. Então eu te peço encarecidamente, venha se revelar de maneira muito especial ao teu povo neste lugar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, por favor, abram as suas Bíblias aqui em Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ter como o nosso tema é obstáculos ao avivamento. Mas nós vamos ter aqui os nossos olhos focados nesta igreja, a igreja de Éfeso. O objetivo deste tema não é tratar os caminhos para o avivamento, mas quais foram os obstáculos que impediram o avivamento. O que realmente tem sido um entrave para que nós vivamos o cristianismo verdadeiro, puro, simples, aquilo que se espera da igreja, que foi chamada para viver a última fase da obra de Deus. Então eu creio que este é um ponto que nós precisamos ir aos pés do Senhor, clamar pela sua ajuda. Aqui eu acredito, irmãos, que nós temos que refletir sobre o que é avivamento, o que são movimentos e o que é aviltamento. Porque todas estas palavras, embora elas se parecem, mas nós precisamos examiná-las. Porque muito daquilo que é euforia não passa de vileza, que é o aviltamento. Existem sim movimentos. Nós temos visto muitos movimentos, tanto nos nossos dias, agora há pouco nos Estados Unidos, numa faculdade metodista, nós vimos um movimento muito interessante. Eu creio que um movimento puro, movimento genuíno. Agora, não confundam movimento com avivamento. As pessoas têm me perguntado muito sobre isso. E as características centrais do avivamento
tem a ver com a centralidade de Cristo e a total recuperação do testemunho da vida da sua palavra. Sem a centralidade de Cristo e sem a evidência da palavra, o que nós podemos ter é movimentos, que é baseado em cânticos, orações, os irmãos profundamente tocados, quebrantados, rendidos, e glórias a Deus por isso. Nós não podemos dizer que essas coisas não são de Deus, nós temos que crer e esperarmos que isso seja de Deus. Então não temos que ignorar ou mesmo criticar, mas acreditar que é possível sim que seja um movimento genuíno. Esse em Asbury, nos Estados Unidos, tudo que eu pude ouvir de testemunhos de pessoas é que realmente era algo de Deus. E até mesmo pela conduta do reitor da faculdade, também dos irmãos que estavam à frente, no sentido assim de responsabilidade, de serviço ali entre os irmãos, a gente pôde ver que havia uma simplicidade. Não havia o interesse de poder mostrar para o mundo que eles estavam experimentando um grande avivamento, mas que havia algo que estava acontecendo ali entre eles. Eles não tinham interesse nem de exportar aquilo. Uma cidade de 6 mil habitantes, 6 mil habitantes em poucos dias estava com 30 mil. Olha como que o povo, esses sinais seguirão os que creram. Hoje é o povo que segue os sinais. E por quê? Por causa dessa falência da espiritualidade dos nossos dias. Então nós corremos atrás dos sinais. E interessante, alguns até voltam credenciados. Eu estive em Asbury, eu experimentei aquilo. Quando houve também na década de 90 o avivamento, o movimento, eu chamo movimento, em Pensacola, nos Estados Unidos. Eu vivi numa região ali em Goiás que, se você não tivesse ido a Pensacola, você não estava credenciado para poder falar sobre os movimentos do Espírito. Eu não sei se vocês sabem, Goiânia é a cidade que tem o maior número de evangélicos no Brasil. E perto de Goiânia tem uma cidade, Anápolis, que tem aproximadamente uns 600 mil habitantes, é a cidade que tem o maior número de evangélicos do Brasil também. Então, imagine, Goiânia é a cidade das grandes catedrais evangélicas. Então chegou um movimento lá em Goiânia, que eu acredito que passou por aqui também, chamado G12. Então em Goiânia, quem não havia participado desse movimento do G12 não estava credenciado a pregar o Evangelho. Porque quando as pessoas te conheciam, elas perguntavam, você está envolvido no mover de Deus, no G12? Você dizia não, aquilo te descredenciava. Você imagina, são movimentos, ou aviltamentos. Avivamento não é isso. E digo para vocês, irmãos, falo do profundo do meu coração. Eu sei que para muitos irmãos o grande acontecimento que nós devemos aguardar é a vinda do Senhor. Tenho absoluta certeza disso. A volta do Senhor é o grande acontecimento para a igreja. Agora, há a promessa profética no livro de Joel, quando Joel fala de duas chuvas, a temporã e a seródia. E se você analisar muito bem o capítulo 2, você vai ver com toda clareza que são duas chuvas. E depois você vai ver, na experiência do Pentecoste, naquela mensagem de Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer com muita clareza também, que acontecerá depois dessas coisas. Que Deus, ele vai derramar do seu Espírito, ele vai ratificar, e ele ainda vai acrescentar. E por que o Espírito Santo usa Pedro para isso? Para dizer para nós que no início da história da igreja houve um grande avivamento, como também no final da história da igreja, aqui nessa terra, haverá um outro grande avivamento, que é chamado de chuva seródia. Peço aos irmãos que sejam cuidadosos, não tenham isso como se fosse uma retórica, ou um chavão de retórica. E a igreja precisa orar. Irmãos, eu digo para vocês, se não tivesse nenhuma profecia na Bíblia com tanta clareza tratando desse assunto, eu ainda diria para os irmãos, nós precisamos pedir a Deus uma grande intervenção sobre o seu povo. Porque nunca vivemos um tempo
de tanta pobreza espiritual, de tanta indiferença, de tanta negligência, de tanta falta de interesse pelas coisas sagradas. Nunca, e falo dentro da minha experiência, eu sou cristão desde os 7 anos de idade. Nunca vimos um tempo onde o evangelho está tão diluído, onde não existe mesmo separação entre aquilo que é profano e aquilo que é sagrado. A terrível mistura que tem ocorrido entre a igreja e o mundo. O nome do Senhor tem sido vilipendiado. E este, irmãos, é apenas um lado da história. Existe outro lado. Como Satanás tem colocado as suas garras dentro do contexto no qual nós estamos vivendo, naquilo que concerne a sociedade do mundo, em todas as suas esferas. Como as coisas estão se estreitando para nós. E por incrível que pareça, alguns cristãos não estão se dando conta disso, da gravidade, da seriedade. Como esses dias que nós estamos vivendo são os dias mais perigosos que a nossa geração já viveu. Nós estamos vivendo um tempo extremamente confuso. Estamos vivendo num tempo onde a promiscuidade se tornou cultura e prática aceitável, ainda protegida por lei. Eu estava lendo uma reportagem ontem de um jovem no Canadá, que numa discussão de escola com professores e alunos, debatendo alguns assuntos, e alguém abriu uma brecha para tocar no assunto sobre igualdade de gênero e outras coisas. E ele colocou apenas o pensamento de algumas alunas que estavam incomodadas porque agora, na escola onde ele estava estudando, a classificação de banheiro, de uso dos banheiros agora é neutro. É neutra, não tem mais agora masculino e feminino. Então algumas moças estavam incomodadas, ele foi trazer o sentimento. Aquele jovem foi rechaçado, foi repreendido, foi suspenso da escola por 1 ano. No outro dia ele voltou na escola, ele foi preso. Só por isso, irmãos. Aí eu falei esse assunto, e uma irmã, uma advogada, ela me mandou alguns prints de jornais. A história que eu estou contando para vocês, eu não vou insistir nisso, mas a história que eu estou contando para vocês é muito pequena do que ela me mandou de vários jornais que ela vem catalogando. Isso aí, irmãos, é o que vai acontecer. Essas denominações institucionais, elas vão ter um grande problema com o Estado, com o governo. Porque o dia que as coisas afunilarem mais, e vou dizer para vocês, eu tenho sido advertido por muitas pessoas. Hoje eu não posso falar algumas coisas, eu só posso ir até aqui, não posso falar mais, porque está sendo gravado. Você sabia disso, irmãos? Então, não está tendo perseguição à igreja? A perseguição já começou, é só a gente acordar. E daqui a alguns dias as denominações institucionais vão enfrentar um grande problema, porque elas vão ter que fazer uma revisão da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro machista, homofóbico. A Bíblia não enquadra mais dentro do modelo de sociedade que nós estamos vivendo. E que dia foi que ela se enquadrou, irmãos? Ela nunca se enquadrou. Isso aqui é a palavra de Deus. Que dia que Deus foi amado pela nossa sociedade? Nunca. Só que daqui um pouco, não vai demorar muito, eu espero aí no prazo de 1 ano, vão exigir uma nova versão da Bíblia. Textos vão ter que ser retirados, mudados. E você sabe quem está defendendo isso, irmãos? São os pastores evangélicos. Não vou dizer nome aqui também. Eu ouvi de um pastor em São Paulo e outro em Fortaleza, 2 pastores de renome, que já estão defendendo essa mudança. Mas eu quero parar por aqui. Vamos entrar no assunto da palavra de Deus. Porém, eu digo para vocês, por tudo que está acontecendo no mundo, a gente tem visto como as trevas têm intensificado todas as suas forças.
Nós nunca vamos ou poderemos sobreviver a isso se não houver um grande avivamento entre nós. Se não houver um grande avivamento, se o Espírito Santo não intervir na minha, na tua vida, na nossa vida, se o Espírito Santo não interferir, não intervir nas nossas assembleias, somente isso, irmãos, poderá nos guardar nessa terra até a volta do nosso Senhor Jesus. O que eu quero lhes mostrar é como o inimigo destrói avivamentos. Como ele destrói, o que ele rouba de nós. E talvez isso nos ajude a ver a nossa própria condição, o que ele tem nos roubado. Eu creio que a maneira como nós vamos ler os textos e ouviremos a exposição da palavra de Deus, possivelmente isso venha trazer luz na nossa vida pessoal e congregacional, o que temos perdido. Como nós temos nos acostumado a viver um evangelho possivelmente superficial. Por causa da nossa falta de ousadia. Ousadia é uma palavra bonita, porque a palavra correta é covardia. A nossa falta de ousadia em viver o verdadeiro evangelho. E assim nós oferecemos ao inimigo uma porta larga para ele entrar e nos levar a uma espiritualidade medíocre. Essa carta aqui, eu vou fazer uma leitura agora e acredito que no final, se o senhor permitir, no final do nosso estudo, a gente vai voltar a ler. Aqui eu vou fazer uma leitura simples, porém depois nós vamos fazer uma leitura detalhada. Vamos observar muitos pontos que talvez numa leitura simples a gente não consegue. Apenas para ser o texto áureo deste assunto que nós estamos iniciando agora, o seu estudo, a sua exposição. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e que tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, não te deixastes esmorecer. Eu, porém, tenho contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. De outra forma, venho a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Mas isto tens, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nós vamos estudar sobre essa carta. Meus amados irmãos e irmãs, todo o estudo doutrinário desta igreja de Éfeso compõe 19 capítulos no Novo Testamento. 19 capítulos no Novo Testamento. Nós temos o capítulo 19 de Atos, capítulo 20 de Atos. Nós temos 6 capítulos na Epístola aos Efésios. Nós temos 6 capítulos em 1 Timóteo, temos 4 capítulos em 2 Timóteo, e nós temos essa porção aqui de Apocalipse capítulo 2. Então, ao todo aí, somam-se 16 porções, 19 porções, que correspondem à história desta igreja. Você precisa atentar para isso. Não há nenhuma outra história de igreja aqui no Novo Testamento, daquelas as quais Paulo passou, onde vamos ver tantos detalhes. É claro, irmãos, você não pode tomar aqui 1 e 2 Coríntios, porque você vai ter 2 cartas a elas. Eu quero te falar em termos do Espírito Santo colocar tamanha abrangência. Porque se você olha aqui, você não vai encontrar nada igual. Os detalhes,
o tempo que Paulo passou ali. Então, quando você começa a estudar essa carta, você vai ver algo muito especial. Isso tem que chamar a nossa atenção. E preciso dizer para você, apesar de nós termos ali os 155 versículos da Epístola aos Efésios, naqueles 6 capítulos, eu quero dizer para você que essa não é uma história que nos comove no sentido de nos deixar empolgados, felizes. É uma história que nos constrange. Porque se você for a Éfeso hoje, você vai encontrar ruínas. Ruínas. E te falo mais, irmãos. O maior trabalho pessoal de Paulo se concentrou nesta igreja. Você pode imaginar. Paulo esteve por 3 anos servindo a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, que depois se tornou um mover tão grande que atingiu toda a Ásia. Paulo passou 3 meses pregando numa sinagoga. 2 anos ele foi para a escola de Tirano, aonde ele chega a dizer que ele expôs todas as profundidades dos desígnios de Deus. Aquilo que compreende a doutrina do conselho eterno de Deus. Paulo diz isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Então, meus irmãos e irmãs, ainda sobram 9 meses. 9 meses foi o trabalho que eles fizeram, que eles evangelizaram Éfeso casa por casa. E ainda abrangeu toda a Ásia. Você conseguiu entender? Esse foi todo o trabalho do apóstolo Paulo ali. Fora isso, você tem a Epístola aos Efésios, você tem as 2 cartas que Paulo escreveu a Timóteo, que ela tinha um endereço, não apenas para Timóteo, mas aquilo que diz respeito à obra de Deus na cidade de Éfeso. Então vamos entender ponto por ponto, senão nós não vamos compreender isso aqui. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Vou pegar apenas 2 pontos aqui, porque ao final nós vamos, se o Senhor permitir, voltar para essa carta e ver mais detalhadamente. Mas aqui existem 2 coisas gravíssimas nessa carta. Alguns comentários sobre as 7 igrejas da Ásia, aqui de Apocalipse capítulo 2 e 3, suavizam a mensagem a esta carta. Alguns escritores chegam a dizer assim, 2 igrejas não foram censuradas, Esmirna e Filadélfia. Uma, o Senhor demonstra muito amor, não a censura como que diretamente. Como assim, irmãos? Tem livros que falam isso. Olha o que o Senhor diz para esta igreja: tenho, porém, contra ti. Isso é tudo. Porque se o Senhor tem algo contra nós, Ele vai tratar. Ele não trata passando a mão na cabeça. E sabe como que Ele diz aqui para essa igreja? Arrepende-te, senão tirarei do teu lugar o teu candeeiro. Você sabe o que significa isso, irmãos? Você pode fazer ideia o que significa isso? Isso é gravíssimo. Então não vamos suavizar. A história aqui é trágica. Vamos entender isso parte por parte. Vamos observar alguns pontos aqui. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós não vamos ler todo esse capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos começar por aqui. Gostaria muito que ao final de todo esse estudo vocês pudessem ter isso em mente. Como que é a história desta igreja? Como é a história da igreja de Éfeso? Começa aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aqui nós temos alguns pontos a considerar. Toda a cronologia desta igreja. Paulo chegou ali por volta do ano 53, 54 possivelmente. Então ele ficou do ano 54 até o ano 57 ali. Esse é o primeiro período aqui. Como eu acabei de dizer, 3 meses pregando na sinagoga, 2 anos na escola de Tirano, 9 meses foi o tempo que eles evangelizaram a cidade, casa por casa. E ele chega a dizer que esse período foi como que 2 anos, mas compreende tudo isso, porque eles evangelizaram toda a Ásia. 3 anos.
Aí depois, 4 anos depois, Paulo vai escrever a carta à igreja de Éfeso. Aquilo que é considerado, irmãos, o documento mais profundo acerca da doutrina e da prática. Doutrina e prática. Capítulos 1, 2 e 3 da Epístola aos Efésios, doutrina. Eu digo aqui a doutrina no sentido mais profundo da revelação, da exposição e da aplicação. E depois a prática cristã. E para resumir sobre a prática cristã, aquilo que está no capítulo 1, aquilo que está no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, irmãos, que andai do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Esta é a prática cristã. Andar do modo digno da nossa vocação. Então os capítulos 4, 5 e 6 é aquilo que nós temos acerca da prática cristã. E não posso entrar nesses detalhes. Aí avançando um pouco mais, aí por volta do ano 65, Paulo escreve a primeira carta para Timóteo. Essa carta ele escreveu no período entre o primeiro e o segundo encarceramento dele. Alguns sugerem que tenha sido justamente aí, por volta aí do ano 59 até o 62, essas datas não são precisas. Mas entre o primeiro e o segundo encarceramento dele, é o que alguns estudiosos afirmam. Aí, alguns anos mais tarde, João muda, ele vai para a cidade de Éfeso, servir aquela igreja. Então, nós temos aqui uma visão panorâmica, muito simples, sobre esta igreja. É basicamente isso. Agora, o que eu quero mostrar para vocês são 5 partes. Você vai dividir a história dessa igreja em 5 partes. A primeira parte está aqui, no capítulo 19. E aqui eu quero mostrar algo para vocês. Nós já temos uma visão do que aconteceu aqui. Está registrado nesse capítulo 19 e também no capítulo 20. Então nós temos aqui uma visão de algo que aconteceu. O evangelho chegou nessa cidade, promoveu um impacto tão grande. O Senhor ganhou o coração daquele povo de uma maneira tão extraordinária, que até o comércio da idolatria, do culto à deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, o seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Estava entre as 7 maravilhas daquele tempo. O comércio daquele culto era algo que movia a economia da cidade. Tudo isso sofreu impacto por causa do evangelho. Quando você estuda aqui, você vai ver algo muito especial. Observe bem aqui no início desse capítulo 19. Por favor, veja o versículo 8, bem no início aí. Caminha um pouquinho aí, chega no versículo 8. Diz que Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Eu quero apenas essa palavra, ousadamente. Este era um dos primeiros pilares desta igreja. Escute isso. Eu quero que você observe algo muito especial. Por quê? A igreja de Éfeso era caracterizada por 2 coisas. A palavra ousada. E aqui, irmãos, nós temos muitos argumentos para isso. Argumentos bíblicos. Nós vamos ver isso talvez amanhã, quando olharmos o capítulo 20, quando Paulo vai dar aquele testemunho para aqueles presbíteros, para os anciãos de Éfeso. Ele vai dizer sobre o encargo que ele tinha do Senhor para lhes anunciar os desígnios de Deus. Este evangelho, a verdade. Então é muito importante vocês ter tudo isso em mente. Como que essa igreja foi edificada? Ela foi edificada baseada na verdade, na ousadia da exposição do evangelho. Deixe-me colocar um argumento muito especial. Volte comigo aí para o capítulo 6. Deixa eu colocar aí, eu gostaria que vocês anotassem isso. O capítulo 6 de Atos, versículos 1 a 4. Veja que quadro lindo nós temos aqui. Veja isso.
Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Aí, olha o versículo 7. O que diz aí? Crescia a palavra de Deus. Está vendo aí? Irmãos, aqui você vai notar algo muito especial, uma didática que o Espírito Santo vai colocar no livro de Atos, concernente ao ministério da palavra. O ministério da palavra é o primeiro fundamento daquilo que nós encontramos em Atos 2, 42. Doutrina dos apóstolos. Primeiro fundamento. Então, observe isso. A palavra crescia. Veja agora o capítulo 12 aí do livro de Atos, versículo 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e mais um detalhe, se multiplicava. Não só crescia, ela avançou mais. Ela começou a multiplicar. Agora, olha o capítulo 19, o capítulo que nós estamos considerando aqui no estudo sobre a história da igreja de Éfeso. Versículo 20. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Estão vendo aí, irmãos? Crescia e prevalecia poderosamente. O que eu quero dizer para vocês? A palavra de Deus chegou ao ponto mais elevado da sua revelação, da sua exposição e da sua aplicação. A igreja de Éfeso, ela experimentou a palavra de Deus no nível mais revelado, ou no mais elevado da sua revelação, da sua exposição e da sua aplicação. É isso que está escrito. A palavra do Senhor prevalecia poderosamente. Aonde? Na igreja de Éfeso. Essa igreja era marcada pelo ministério da palavra. Nunca, em nenhuma outra igreja por onde Paulo passou, houve uma experiência tão grande, tão profunda, com o ministério da palavra. Por isso ela crescia e prevalecia. Isto é, não havia nada que poderia impedir esta palavra. De forma que toda a Ásia foi abalada pela palavra de Deus. E o centro da obra de Deus na Ásia, que tinha 18 províncias naquele tempo, era a igreja de Éfeso. Deixe-me colocar um outro texto, por favor. Epístola aos Efésios, capítulo 6. Epístola aos Efésios, capítulo 6 e o versículo 24, o último versículo. Efésios 6, 24. Está assim. Desculpe, irmãos. Graças seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo com amor infinito, incorruptível, eterno. A tradução dessa palavra no grego dá duas ideias. Algo que é incorruptível e algo que é infinito. Você já ouviu isso? Essa igreja amava o Senhor com um amor infinito. Consegue entender isso? Infinito. Incorruptível. Se você estudar, se você tiver um lexo grego, pegar essa palavra aqui, incorruptível, ou sem fim, não sei como está na sua versão,
e você conseguir encontrar esta palavra no texto original, pegar um léxico, você vai encontrar aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, quando fala que os nossos corpos corruptíveis vai experimentar a incorruptibilidade. Estão entendendo, irmãos? Era esse amor. Aquela geração de cristãos em Éfeso amava o Senhor com amor incorruptível. Então nós podemos dizer que essa igreja tinha dois grandes fundamentos. Quais? A verdade. E quando falo da verdade, estou falando do Evangelho. Estou falando da doutrina dos apóstolos. Eu estou falando do ministério da palavra, verdade. Você tem que entender dessa forma, depois você vai compreender por que nós temos que entender o Evangelho primeiro como verdade. Temos que entender o Evangelho primeiro como verdade. Nunca pense no Evangelho de outra forma. Primeiro, o Evangelho, em sua essência, ele é a verdade. E o outro fundamento era o amor. E esse amor, ele tinha duas vertentes. Ele tinha a devoção, que era o amor a Deus em primeiro lugar. E ele tinha a comunhão, que era o amor entre os irmãos. Esse era o fundamento aqui, amor. Essa igreja estava sustentada por dois fundamentos, a verdade e o amor. Quando Satanás vem destruir o avivamento, é as duas coisas que ele destrói na igreja, a verdade e o amor. Porque o nosso conhecimento de verdade tem muito a ver com conceito, é conceitual, é filosófico. Quando você vai estudar a verdade, onde é que você vai buscar? Em um dicionário. E está errado. Para nós, a verdade não é a verdade do dicionário. O que é realmente verdade na Bíblia? Existem alguns termos, irmãos, que nós precisamos, como cristãos, nascidos de novo, saber que esses termos, eles se encontram dentro de Deus. Deixa eu falar algo sobre Deus para vocês. Existe dentro de Deus muitas universidades, muitas faculdades. Nós passaremos a eternidade conhecendo, estudando. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti mesmo, Deus verdadeiro, e a teu Filho, a quem tu enviastes. Então a nossa vida eterna será de estudo. E dentro de Deus existem muitas faculdades. Uma das faculdades que existe dentro de Deus é a faculdade sobre a verdade. Precisaremos da eternidade para estudá-la. Então escute isso. O que é verdade? Como que eu estudo verdade? Então ouça. Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. Verdade é o conhecimento que Deus tem de si mesmo. E ao conhecer a si mesmo, Deus, ele gera uma imagem que é eternamente semelhante a ele. Guarde isso. Lembra? Gênesis 2:27. Criou, pois, Deus o homem, a sua, não é nossa está no versículo 26, porque é a trindade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. Colossenses 1:15, ele, o Senhor Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3, ele é a expressa imagem do Pai. Consegue entender isso? Então, quando Deus se conhece, ele se conhece perfeitamente. E ao se conhecer a si mesmo, ele projeta, ele gera uma imagem que é eternamente semelhante a ele. E essa imagem é o Logos. Agora, olhe bem, João capítulo 1, versículo 14. O verbo, o Logos, se fez carne. A verdade encarnou. O verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Está vendo aí? João 1,17, aí, o versículo 17, diz que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não foi Sócrates, Aristóteles, não foram os filósofos que definiram a verdade. A verdade para nós é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora vocês conseguiram entender? Isso para nós é a verdade. E a verdade para nós é as boas novas,
É o Evangelho, é o que nós pregamos, é Cristo encarnado na sua palavra. Por isso ele disse lá em João capítulo 6, as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Isso é a verdade. Era isso que essa igreja tinha. Era isso que essa igreja tinha. Então você consegue entender agora, quando o Senhor diz para a igreja de Éfeso, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras desta igreja? Verdade e o amor. A verdade e o amor. Essas coisas se perderam nesta igreja. A igreja de Éfeso ficou uma igreja religiosa, a igreja que tinha obras. Tudo nesta igreja, se você olhar, são 9 características positivas que essa igreja tinha. E sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Eu me atrevo a dizer para vocês que o Senhor, é o que eu consigo entender. O Senhor está dizendo, tudo isso não vale nada. Vocês têm obra, perseverança, labor, persistência, suportam os maus, aborrecem os nicolaítas, eu também aborreço. Vocês sofrem provações por causa do meu nome, vocês não se deixam esmorecer. O Senhor cita 9 qualidades dessa igreja, ele diz, porém, com tudo isso, eu tenho algo contra ti. Com tudo isso, você tem que se arrepender. Com tudo isso, eu vou remover o meu candeeiro. Consegue entender, irmãos? Essa igreja experimentou um dos maiores avivamentos na história da igreja primitiva. Deixa eu dizer para vocês. Essa igreja experimentou um dos maiores avivamentos na história da igreja primitiva. Você já havia se atentado para isso? Não houve nenhuma outra igreja naquele tempo que experimentou o que esta igreja experimentou, e não houve nenhuma outra igreja que recebeu o que essa igreja recebeu. Você consegue se dar conta disso? Porque o avivamento se tornou ruínas, degradação, opróbrio, apostasia. Por quê, irmãos? Como é possível isso? Como é possível nós chegarmos a esse ponto da degradação? Como é possível perder o avivamento? Da mesma forma que nós podemos olhar e ver que essa igreja perdeu o avivamento, a verdade e o amor, esses 2 fundamentos foram arrancados, diluídos, destruídos, substituídos. É só você olhar a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo. Ele diz, eu te coloquei aí em Éfeso, versículo 3 do capítulo 1, para admoestares algumas pessoas, certas pessoas, que não ensinem outra doutrina. Por que outra doutrina, irmãos? Porque não havia mais o Evangelho. Não havia mais a sã doutrina. Ele vai dizer que esses irmãos estavam sendo edificados com fábulas, com genealogias. A tradução aí de fábulas é contos sem sentido, historietas. Esta era a condição da igreja de Éfeso no tempo de Timóteo, no tempo de João. Então você vê o que o inimigo faz. E a gente não percebe, irmãos, que podemos estar pregando um evangelho, mas em forma de discurso. E hoje se usa todo tipo de coisa, fantasias. Você entra numa cidade e tem uma placa lá, Jesus te ama. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Há um tempo atrás eu parei no sinaleiro, aí um grupo de jovens colocaram uma faixa assim no sinaleiro, Jesus te ama. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Isso não é pregar o evangelho. Você pode não gostar do que eu estou falando, eu sinto muito, mas isso não é pregar o evangelho. Minha definição de evangelho está aqui. Aqui. Nessa verdade. Esse é o evangelho. As boas novas encarnadas na pessoa do Senhor Jesus.
Quando você lê o Sermão do Monte, começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus termina de pregar aquela mensagem, infelizmente, as nossas versões dizem assim que as multidões se maravilhavam da sua doutrina. É triste esse versículo, irmãos, porque ele sai de todo o seu contexto. A palavra maravilhavam-se não existe no texto original. Sabe qual é a palavra tradução ali? Arrancar com uma pancada. Você deve pensar que eu estou delirando, mas é justamente isso. Quando eles ouviram aquela exposição do Sermão do Monte, eles ficaram chocados, como se eles tivessem sofrido um grande golpe. Uma grande pancada nas suas vidas. Eles não saíram vibrando, olha, esse aí é melhor do que os nossos barbudos lá da sinagoga, esse aí é bom. Outros, nossa, é melhor do que os filósofos. Ninguém pensou assim. Eles saíram em estado de choque. Lembra quando, lá no Evangelho de João, quando os principais do Sinédrio, das sinagogas, os principais dos judeus mandaram prender Jesus e os guardas voltaram lá e eles perguntaram, vocês não trouxeram aquele homem? Cadê ele? Sabe o que eles disseram? Nunca ouvimos alguém falar como esse homem. Estão vendo? Quando foram prender ele, quando os soldados chegaram, não conseguiam tocá-lo, ele teve que se entregar, ele disse, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Entende, irmãos? Este é o Evangelho. É dessa pessoa que nós estamos falando. Eu vou falar um negócio aqui, eu espero que as irmãs e os irmãos me joguem pedra e deixem eu voltar vivo para minha casa. Mas há pouco tempo aí, uma seita que tem um canal de televisão e produziu uma novela chamada Jesus. Aí um dia alguém chegou e perguntou para mim, Luiz, o que você acha daquela novela? Falei, irmão, primeiro eu não acho nada, porque eu nunca vi. E segundo que eu vou dizer para vocês, se eu parar um minuto na frente da televisão para ver sobre Jesus, ou eu vou parar para quebrar a televisão, ou para chorar muito, irmãos. Porque quem é capaz de representar aquele homem, de ilustrar sua voz, suas palavras, seu olhar, seu toque? Eu falo para vocês, irmãos, me perdoe, tá? Isso é fraqueza mesmo. Mas para mim, isso não traduz o Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. Aí eu conheço alguém que se converteu com isso. Irmãos, conversão religiosa e psicológica tem todo dia e tem gente indo para o inferno com essa fé religiosa e psicológica. Isso não é o Evangelho. Eu acho muita pretensiosidade alguém querer tentar traduzir. Tudo que eu já vi no passado, quando eu via, eu ficava frustrado. Quando eu via alguém tentando falar suas palavras na Bíblia. É chocante. Porque quando eu leio aqui, eu vejo aquele homem caminhando e uma mulher correndo atrás dele com um fluxo de sangue há 12 anos, desesperada. E quando aquele homem está andando, vem um homem e diz para ele, mestre, eu sei quem tu és, mas eu quero te falar uma coisa, o principal da sinagoga, chamado Jairo, eu tenho uma filha, tem 12 anos. 12 anos. E ela está morrendo. Quero que tu vás à minha casa. E ele sai andando. É lindo isso, irmãos. Como é que uma novela, um filme pode traduzir isso? Ele vai andando. E aquela mulher vem e toca nele. Ele para. Ele para e diz, alguém me tocou. Aos discípulos diz, como não te tocar? A multidão te aperta. Diz, não, alguém me tocou. Eu senti de mim sair poder. Irmãos, deixa eu te contar algo. Jesus, na sua majestade suprema, mesmo na encarnação, limitado no corpo que ele estava, mas nunca limitado na essência do seu ser e plenitude da sua vida, de intimidade com o Pai e de glória eterna, mesmo que ele abriu mão de tudo isso na encarnação por nós, ele não deixou de ser quem ele sempre eternamente foi. Ele criava tudo aquilo. Sua presença. E eu fico imaginando ali o coração do Jairo, com a filha morrendo e a mulher, e ninguém fala nada, e a mulher ali com medo, porque, irmãos, a mulher não podia estar em lugares públicos como aquele momento. E aquela mulher, segundo a lei judia, não podia estar naquela situação ali. Mas ela, na ousadia, entrou no meio daquela multidão e tocou nele. Ele parou para dar toda a atenção, para tratar com o Jairo. Você imagina isso? Ele para e diz, alguém me tocou. Ele sabia quem havia tocado. Ele queria escutar a voz dela.
E ela se identifica. Ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. E o Jairo, desesperado. Aí quando Jesus está andando, os da casa de Jairo vêm e diz: Jairo, não importunes mais o mestre, tua filha morreu. Aí ele olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Você acha que ele fez isso como, irmãos? Ele deve ter cruzado os braços: Jairo, não é bem assim não. Você acha que ele fez isso? Você acha que um teatrinho... Irmãos, eu penso que aquela palavra foi tão forte, porque Jairo tinha a realidade da morte da sua filha. Mas ele tinha a realidade de todas as realidades. O Deus encarnado. Você acha que voz foi aquela que entrou naquele coração e disse: não temas, crê somente? O que você acha? Eu podia passar aqui, irmãos, momentos e mais momentos, até a madrugada, relatando histórias impressionantes dele. Como é que a gente vai traduzir isso numa tela de cinema? Ah, por favor, irmãos, me perdoe, mas não jogue pedra em mim não, deixa eu voltar vivo para minha casa. Mas eu digo para vocês, isso não é pregar o evangelho. É isso que tem trazido um grande opróbrio. É isso que tem, irmãos, produzido uma geração de cristãos apostatas nesse tempo, que tem perdido a devoção, que não tem conhecimento da verdade. A verdade que eles têm é conceitual, é filosófica, é secularizada, e essa verdade, que tem a ver do conhecimento que Deus tem de si mesmo, esse conhecimento que tem por geração eterna esse Logos, que é a imagem do Pai, imagem na qual nós fomos criados, imagem na qual nós estamos sendo transformados, imagem na qual nós seremos glorificados, nunca como Ele, mas na sombra da sua imagem. Como, irmãos? Que evangelho que nós estamos pregando? Que evangelho que a igreja está ouvindo? Nesse tempo que nós estamos vendo aí o grande opróbrio, a grande apostasia, as trevas cobrindo essa terra, como é que nós vamos sobreviver? Vendo filmes? Mandando cartinhas de amor de Deus? Não. Nós precisamos daquilo que aconteceu em Atos 2. Quando Pedro estava pregando, as pessoas sentiram como que perfuradas pela palavra. É isso que está faltando nos nossos dias. Mensagens provenientes do trono. Nós precisamos, nesse tempo, Deus levante homens com assombro de Deus em seus corações. Como Isaías, quando Uzias morreu, Isaías tem um encontro com o Senhor, e quando ele tem aquele encontro, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Sabe o que é isso, irmãos? Assombro de Deus. É disso que nós precisamos nesse tempo. É disso que os nossos púlpitos precisam nesse tempo. Não é de pessoas que trazem uma didática para nos dar informações, nos trazer conhecimento. Nós precisamos de uma palavra que dilacere esse pecado dentro de nós. Nós precisamos do avivamento, irmãos. E nunca teremos o avivamento sem a restauração da verdade de Deus, do Evangelho, da doutrina dos apóstolos. Aquilo que Cristo pregou, aquilo que fez com que os apóstolos perdessem suas vidas. Você pode imaginar? Você lembra que os discípulos, eles morreram por esse evangelho? Paulo, ele morreu por causa da ortodoxia do evangelho. O que nós pregamos hoje, irmãos? É isso que tem que ser restaurado. Foi isso que destruiu o avivamento na igreja de Éfeso. Porque ao invés do evangelho estava sendo pregado fábulas, genealogias, contos. Irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, por favor, novamente aqui versículo 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Falava ousadamente. Essa palavra tem a ver com uma palavra muito conhecida, intrepidez, que é conhecida como parresia, só que a palavra aqui é parresiosomai.
Esta é a palavra. Parresiazomai. O que significa isso? Porque quando diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, a palavra ali é parresia. Mas aqui a palavra é muito mais significativa. É falar com audácia, é falar com coragem, é falar com força. Não é a força humana, é a força sobrenatural do Espírito. É isso que significa esta palavra aqui, ousadia. Falar com confiança, falar com certeza, falar tendo a experiência. É isso que está dizendo aqui. Meus irmãos e irmãs, quando você chega lá em 2 Timóteo, naqueles 4 capítulos, a situação doutrinária do ministério da palavra era algo tão raso em Éfeso. Paulo escreve esta carta, 2 a Timóteo. Você vai se lembrar dessa carta, os seus 4 capítulos. Você vai ver que em cada um desses capítulos há um tema específico. O tema do capítulo 1 é guarda o evangelho. Guarda. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Outra coisa que eu preciso colocar. Há um detalhe que você precisa notar nas 2 cartas. Uma frase. Paulo sempre vai usar essa frase. Ele vai dizer tu porém. Tu porém. Ele vai expor algo degradante, algo negativo. Aí ele termina e diz tu porém. Ele está dizendo, Timóteo, não se deixe levar pela apostasia desta igreja, pela apostasia desta geração, pela apostasia das pessoas, tu porém. Esse é um ponto que nós temos que considerar. Agora, você vai ver em 2 Timóteo, primeiro, capítulo 1, qual é o tema desse capítulo? Guarda o evangelho. Isso está lá no versículo 14. O tema do capítulo 2 é sofre pelo evangelho. Sofre pelo evangelho. Você vai ver isso nos versículos 3, 8 e 9. Guarda o evangelho. E ele está falando desse evangelho no sentido mais elevado da definição, no sentido mais profundo. No sentido daquilo que a palavra de Deus é, viva, eficaz, cortante, penetrante. Isto é a palavra de Deus. Como, irmãos, a igreja vai acordar se nós não tivermos a restauração do ministério da palavra? Nós não nos darmos conta da seriedade disso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz, se a trombeta der o som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Nós precisamos ser acordados nesse tempo, irmãos. Nós precisamos de um avivamento. Eu vejo muitos irmãos orando por avivamento. Muitos irmãos orando. E amém, quero dizer para os irmãos, ore. Mas lembre-se de uma coisa. Não ore de maneira genérica. Conheça o assunto avivamento de maneira doutrinária e ore sobre isso. Ore para o Senhor trazer a restauração da verdade, da palavra, no meio da sua igreja. Você se lembra da história dos morávios? Quando eles foram lá para a Alemanha, e Zinzendorf deu uma parte das suas terras para que eles ali vivessem, habitassem. Aquele era um povo confuso que vivia brigando uns com os outros. Cada um tinha a sua maneira doutrinária. Eles eram tão hostis. Sabe o que eles faziam? Aqueles que pensavam diferente dos outros, eles iam para a porta daquelas pessoas e ficavam instigando eles. Ficavam ali proclamando a doutrina deles para que aquelas pessoas ouvissem. Era uma bagunça no meio dos morávios. E um dia Zinzendorf foi lá e reuniu com eles. Fez eles assinar um documento de comprometimento, de comunhão, de cuidado. E ele passou a ensinar eles a palavra. No momento que a palavra foi ensinada, e eles passaram a ter uma responsabilidade de comunhão, de amor, eles experimentaram um avivamento que durou 100 anos, que foi caracterizado pela oração, pela palavra, pela devoção e pelo serviço a Deus. 100 anos. 100 anos. Isso é avivamento. E nós temos que pensar no avivamento onde a palavra será restaurada na vida da igreja,
o nosso amor pela palavra. O lugar que a palavra vai ter na nossa vida, na nossa devoção e também no ministério da palavra entre nós. É isso, meus irmãos. Então Paulo diz para Timóteo, sofre pelo Evangelho, paga o preço que você tiver que pagar, não diminua o Evangelho, não diminua o seu valor, não diminua o seu caráter. No capítulo 3, nos versículos 13 e 14, qual é o tema deste capítulo? Persevera, persiste, prossiga, não desista do Evangelho. Persevere no Evangelho. É isso que ele está dizendo. E no capítulo 4, os versículos 1 e 2, o assunto é proclama o Evangelho. O Senhor diz, volta e pratique as primeiras obras. O Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso justamente o que está escrito aqui, o que define esses 4 capítulos de 2 Timóteo. Meus irmãos e irmãs, o Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caístes, onde esta igreja caiu. Aqui está onde ela caiu. Ela caiu na verdade, ou da verdade, do amor. O Senhor diz para esta igreja que o seu amor não era o mesmo. Não havia mais um amor infinito, incorruptível. O Senhor diz, abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual é o primeiro amor? É aquilo que nós lemos lá em Efésios capítulo 6, versículo 24. Era esse amor. O amor devocional. Este é o amor. Como que nós vamos definir amor? O que é amor, irmãos, para nós? Assim como verdade, aonde se encontra a origem do amor, da comunhão? É em Deus. A Trindade, as 3 benditas pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essencialmente, eles são amor. A Trindade é amor. A natureza da Trindade é amor. E qual é a principal atividade da Trindade? Comunhão. Comunhão é a principal atividade da Trindade. Qual é o grande movimento da Trindade? Qual é a grande atividade da Trindade? Comunhão. Como que nós podemos pegar essa palavra, irmãos, e traduzi-la de qualquer maneira? É aí que você tem que estudá-la. Comunhão é a principal atividade da Trindade. Nenhuma das pessoas da Trindade vive para si. Cada uma delas vive para o outro. Este é o amor, comunhão, que havia na igreja de Éfeso. E esse amor é resultado do amor devoção. Quando um irmão tem problema com outro irmão, na verdade, o primeiro e real problema daquele irmão é na sua espiritualidade, é na sua devoção. Ele tem uma devoção religiosa, psicológica. Ele não tem uma devoção verdadeira. É por isso que aqui na comunhão acontecem os problemas. Então, meus irmãos, o que Satanás fez nesta igreja? Destruiu, diluiu, enfraqueceu a verdade e o amor. O amor no sentido de devoção e o amor no sentido de comunhão. Nunca vamos ter avivamento se o amor, a comunhão não for restaurada. E a nossa base de comunhão, irmãos, não era o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Aquela ali não foi, aquela experiência não era o modelo, e não é o nosso modelo de comunhão. O nosso modelo de comunhão é a Trindade. O nosso modelo de comunhão está na Trindade. Nosso modelo de comunhão não está na igreja primitiva. O que Deus exige de nós é aquilo que é a comunhão da Trindade. Isso tem que ser restaurado. Nunca vamos ter avivamento, irmãos, para nós ficarmos aí produzindo cultos, cânticos. Isso não é avivamento, irmãos. Isso pode ser movimento, que mais cedo ou mais tarde vai acabar, ou pode ser um aviltamento, uma vileza, um opróbrio. Mas quando houver o verdadeiro amor, o amor comunhão, onde cada irmão vai viver em função do outro, viver para servir o outro. É certo, sim, irmãos, dizer que Jesus morreu na cruz por nós, é certo, não está errado, isso é fato, ele morreu por nós. Mas a grande teodiceia da morte de Cristo estava com a glória do Pai.
Porque Jesus morreu lá na cruz para nos salvar, sim. Mas qual é o ponto mais elevado, qual é a glória mais elevada da cruz? A satisfação do Pai. A satisfação do Pai. Foi por isso que o Filho, ele encarnou para nos salvar, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Essa é a grande teodiceia do universo. Um dia Deus será plenamente glorificado, como diz Paulo em Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. O dia que tudo isso se manifestar, será para a glória eterna de Deus. Por quê? Porque nenhum membro da Trindade vive para si, vive para o outro. Lembra que quando Deus criou o mundo, depois ele criou o homem, o que ele fez? Descansou. Porém, o que nós vemos? Jesus, em João 5, ele vai dizer assim, ele estava trabalhando no sábado. Deus santificou o sábado e descansou nele. O que é o descanso de Deus? É o seu prazer. Então Deus descansa no sábado. Por quê? Porque este era o seu prazer. Agora ele encontrou o homem. O homem que podia governar os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis da terra. O homem para sua expressão. Agora este homem está caído em Gênesis 3. Ele está caído. Deus perdeu o seu descanso. Era sábado. Jesus estava trabalhando, ele foi censurado. Ele disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Deus perdeu o seu descanso. Então o que o nosso Senhor Jesus fez? Veja lá em João 17, quando os céus se abrem e aquela voz diz, este é meu filho. Este é meu filho. Agora Deus encontrou o homem para a satisfação do seu coração na terra. Este é o homem no qual Deus encontra todo o seu prazer. E este homem recupera o descanso de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, ele é o sumo sacerdote não trabalhando. Ele é o sumo sacerdote assentado no trono. Por quê? Porque ele descansa no fundamento das suas obras. Porque o seu pai encontrou o descanso na obra da cruz do seu filho. Então você consegue ver? É assim que é a Trindade. Cada um vive para o outro. Se isso não for restaurado, irmãos, se nós não levarmos isto nas nossas orações, se nós não estivermos considerando isso, não vamos ter avivamento. E o pior, irmãos, eu me lembro daquelas palavras do Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 19, matarão os teus filhos, derribarão os teus muros, porque não conhecestes o tempo da minha visitação. O Senhor tem visitado o seu povo nesse tempo de maneira muito especial, sim. O Senhor tem nos dado um céu aberto? Sim. Se nós não entendermos porque Deus tem feito isso, se nós não compreendermos a maneira como Ele está nos chamando, nós vamos perverter aquilo que Ele está querendo fazer entre nós. Eu entendo, sim, o grande acontecimento que nós estamos aguardando é a volta do nosso Senhor, aleluias. Mas o Senhor busca, sim, trazer um grande movimento espiritual no meio do seu povo, para que nós possamos ser aqueles que vão apressar a volta de Cristo Jesus, para que nós possamos ser o testemunho de Deus aqui na terra, recuperar de maneira plena e absoluta, como povo de Deus, o seu testemunho aqui na terra. E é para esse povo que os céus um dia vão se abrir, para que Cristo volte para nos buscar. É isso que nós temos que entender. Nós somos um povo muito especial, e o Senhor tem falado conosco de uma maneira muito especial. Então, meus irmãos, que Deus vos abençoe com esta palavra. Que o Senhor nos ajude a entender cada um desses pontos. E levar este assunto aos pés do Senhor, porque este é um assunto que carece oração. Oração, e oração, e oração. Para que nós possamos experimentar um grande avivamento. Não tem atalhos. Irmãos, eu digo para vocês, não tem atalhos. Eu tenho dito para muitos irmãos nesse tempo, em muitas oportunidades, a ideia que muitos cristãos têm de avivamento é a ideia do paralítico do tanque de Betesda.
que estava ali há 38 anos esperando um anjo descer e movimentar as águas. Eu digo para vocês, não fiquem bravos comigo, mas eu tenho dúvida que aquilo acontecia. Mas ele acreditava. Ele acreditava e ele disse para Jesus, quando o Senhor Jesus perguntou, olha a pergunta mais óbvia que Jesus fez: queres ser curado? Como não? Ele está há 38 anos ali. Então significava que daquela forma ele nunca seria curado. E aquilo não era, ou ali não era o lugar da cura. A cura era ele. Não há testemunho bíblico que nos dê uma hermenêutica para provar isso. Que aquele homem estava ali, como muitos estão, vivendo a ilusão. Aí diz assim para Jesus: eu estou aqui há 38 anos e ninguém me joga dentro da água quando o anjo aparece. Quem é esse anjo, irmãos? Então, muito cuidado quando lê as histórias. Procure lembrar que existe uma ciência que interpreta a Bíblia chamada hermenêutica. E muitos cristãos estão assim, eles querem avivamento. Então eles oram: Senhor, derrama fogo, faz isso, abre os céus. Não, irmãos. Tem fundamentos que têm que ser restaurados. O nome disso, o nome desses fundamentos que vão ser restaurados é um avivamento. Mas só que o avivamento tem nome. Sabe qual é o nome do avivamento? Restaura a tua palavra, Senhor. Restaura a verdadeira comunhão devocional, a nossa comunhão uns com os outros, o nosso amor para contigo e a nossa comunhão uns com os outros. Restaura. É isso que nós temos que colocar aos pés do Senhor. Aí sim, irmãos, estamos na direção certa. Do contrário, vamos ficar igual o paralítico do tanque de Betesda. Move as tuas águas, Senhor. Move as águas. Tem até um hino que nasceu lá em Goiânia. Move as águas, move as águas. E não move coisa nenhuma, irmãos. Porque esse não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus não é esse Deus. Ele é um Deus que trabalha sobre fundamentos. Ele não muda seu modo, seu método. E ele vela pela sua palavra. Foi isso que o inimigo tem feito. Satanás, quando ele vem para destruir o avivamento, ele destrói essas duas coisas: a verdade e o amor. Que Deus vos abençoe, meus irmãos e irmãs. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado pela tua palavra aqui neste lugar, Senhor. Obrigado por nos falar de maneira tão clara. Obrigado por nos falar, Senhor, de maneira tão especial. O Senhor nos abre aqui a tua palavra e nos conduz pelo teu Espírito ponto por ponto, nos levando à tua verdade, mostrando a seriedade do assunto que nós estamos aqui aos teus pés estudando. Então vem nos ajudar, Senhor. Nos habilita a receber esta palavra. Não apenas ouvir, mas receber. Que ela entre no nosso coração, entre dentro de nós e faça a obra que ela tiver que fazer, Senhor. Restaura os teus fundamentos, para que nós venhamos experimentar este grande mover do Senhor nesses últimos dias, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos filhos, em toda a tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, corrige o que tem que ser corrigido, restaura o que tem que ser restaurado, faz a tua obra em cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.